Graça e paz a todos os irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida no dia de hoje. Irmãos, eu vim trazer uma experiência, a qual eu já tive, né, com aspiranha, presilha, pregador de cabelos, né? Mas antes de eu começar a contar, eu vou deixar uma meditação, uma palavra, né, para nossa meditação no dia de hoje. Em 1 João 2, versículo 15, vai dizer: Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a corruptência da carne, a corruptência dos olhos, é a soberba da vida, e não é a do Pai, mas do mundo. Amém? Só até aqui, irmãos. Então, irmãos, na verdade, essa revelação que o Senhor tinha me dado, porque eh, eu já tive outras experiências, né, com esse mesmo tipo de objetos, porém, essa foi mais, né, forte, né? Então, irmãos, outrora ainda, né, para quem não me conhece, para quem não sabe, eu sou transexual e eu voltei, né, para casa do pai, né, ainda com meus 28 anos, porque eu cresci eu cresci no evangelho, né? Mas porém com 13 anos eu desviei, fui viver a vida do homossexualismo lá fora e aí o que que aconteceu? Eu tinha um salão, botava aplique, botava mega ré, trabalhava com unha e também trabalhava no terreiros. Então, tudo que eu estou passando aqui é por experiência própria, a qual já vivi. E quando eu estava dentro do terreiro, quando eu ia entregar as oferendas para Iemanjá, para Sereia Janaína, para as pombagiras nas encruzilhadas, nas matas, eu sempre levava a piranha, e levava o espelho, e levava o pente. Mas porém, quando eu me converti, eu fui queimando tudo. Mas, porém, ficou essa vasilha com pirisilha, piranha e agulha de botar o aplique. E eu não tinha visto. E ali ficou escondido, ali ficou durante tempos, né? Quase 1 ano e pouco escondido. E eu não tinha visto, irmão. Mas, porém, eu sempre, quando eu olhava para a mesa, na direção que estava a presilha, sempre ao levantar e sempre quando eu via, eu estava na sala, que eu olhava em direção à ruma onde estavam as coisas guardadas, porém estava debaixo de uma caixa, eu nunca tinha visto, irmão, por eu não tinha visto, não tinha dado fé. Mas, porém, eu sempre vi um demônio lá, corcundo, manco e de coque. E eu sempre via esse demônio e eu repreendia, e eu via esse demônio e eu repreendia ele ir embora, mas ele tornava a voltar. E uma certa noite, eu tinha acabado de orar, deitei e assustei. Quando eu assustei, porque o Espírito Santo, ele sempre me acorda, sem alarme, sem nada, né? E eu sinto a mão dele tocando em mim. Levanta, vai orar. E ali, irmãos, quando eu levantei, que eu olhei, eu vi um trono preto de pedra e vi uma pombagira nele, sentado, a Maria Padilha, e ela começava a dar risada de mim. E eu começava a expulsá-lo. E ela falava assim: Você não tem autoridade para me tirar, porque você tem o que é meu. E quando eu olhava para a mão dela, eu via as vasilhas, eu via as presilhas, eu via a eu vi as presilhas, eu vi a agulha, e quando eu olhei, eu vi que ela abriu um telão, assim. Quando ela abriu um leque, uma tela, eu vi as presilhas, eu via muitas pessoas usando essa presilha. Eu via pessoas usando essa presilha, usando as piranhas. E ela falou: tudo isso aqui é meu. E eu olhava para a mão dela e via a agulha, de botar o mega ré agulha, né, crochê braid, que é a agulha, a famosa agulha colorida, que parece uma agulhinha de crochê, de colocar mega ré tranças. E ali eu comecei a repreender. E de repente o Senhor falava para mim: queime, queime, queime. E eu só ouvi a voz do Senhor: queime. E eu pensei de jogar fora no lixo, mas outras pessoas iam pegar
e utilizar aquilo. Então, no outro dia eu fui e queimei. Mas foi muito, assim, assustador, porque a pombagira, ela era uma mulher, né, toda deformada, mas porém ela, quando eu olhava para os pés dela era tipo um pé de cavalo, e nos pés dela tinha um salto plataforma alto, e no salto dela, da pombagira, tinha tipo as tranças cruzada nas pernas, ou seja, aquela salto alto gladiadora, né? Que muitos usam e pensam que não tem nada a ver. Mas eu também usava salto, e eu usava salto para seduzir. E a pombagira no terreiro falava para mim: compra o salto, era ela que escolhia os meus saltos. Era ela que escolhia os meus saltos. Eu usava salto muito altos. Eu corria nos asfaltos, irmão, de salto. Eu corria de salto nos asfaltos. De tão acostumada, adaptada que eu estava de salto. E o dia que eu não usava salto, eu ficava achando estranho, outrora. Então, ela adorava. E tanto que quando eu acordei, depois que eu voltei, que eu vi essa visão, é, logo que eu me converti de pouco, logo quando eu me converti de pouco, eu via quando ela pegava os batons e ficava adorando os batons salto alto, passando no braço dela, abraçando o salto alto como se fosse um bebê, como se fosse uma criança. Inclusivemente, ela pegava tudo que tinha na prateleira antigamente, outrora tinha as pranchas, secador, tudo lá em cima. Ela pegava tudo aquilo ali como se fosse que ela consagrasse, como se fosse que tudo era dela. Mas, porém, eu não tive, irmão. Naquele dia eu não tive autoridade para expulsar ela, pois eu tinha as coisas dela, mas eu não sabia que estava guardado na minha casa. Quantas pessoas não têm mais autoridade de expulsar um demônio? Porque tem as legalidades dela dentro de sua casa. Então, antigamente, outrora, no terreiro, eu alimentava a Sete Saia, a Maria Mulambo e a Maria Padilha, né? E essas pombagira eu alimentava, né? Eu dava bebida, dava cigarro, dava champanhe, rosa, dava perfume, tá entendendo? E então, tudo isso, irmãos, entendeu? A gente temos que vigiar, porque na palavra do Senhor vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então vamos vigiar. Tá entendendo? Vamos vigiar o que você bota na tua cabeça, porque tem coisa que vai te manipular. E no inferno tem um demônio chamado bico de piranha. Ou seja, ele tem um formato como se fosse uma piranha mesmo, que ele prende as pessoas. Então vamos vigiar, né? Amém? Esse é o testemunho, irmão, que eu tive com a Priscila e com as piranhas, tá? Amém?